Fala galera! Um demônio de nome impronunciável com origem na mitologia pré-colombiana. Um crânio amaldiçoado usado em rituais satânicos. Um serial killer brutal à solta nas ruas de São Paulo. Misture esses ingredientes e você tem Skull, a máscara de Anhangá, slasher sobrenatural made in Brazil. Vem comigo que está começando o Horrorpédia. A trama de Skull, a máscara de Anhangá, é grandiosa. A história começa no passado, na Amazônia, em meados da década de 1940, onde um determinado crânio está prestes a ser utilizado por um grupo de nazistas num ritual místico, com o objetivo de invocar um poderoso deus pré-colombiano, Tahuantinsumpay. A cerimônia não dá certo e a trama avança para São Paulo dos dias atuais, local onde o tal crânio foi levado para ser exposto em um museu. Antes que isso possa acontecer, o crânio se apodera de um corpo e sai numa matança desenfreada e sanguinolenta pelas ruas de São Paulo. E quando eu digo sanguinolenta, não estou exagerando. Membros são decepados, corações são arrancados de dentro do peito e por aí vai. O sangue escorre com gosto. Tem uma sequência que rola dentro de uma boate que é sensacional. O Skull, que é o corpo possuído pelo crânio, toca o terror na galera, passando o facão em todos que aparecem em sua frente. O objetivo do serial killer é derramar a maior quantidade de sangue possível para que o fluido possa, de alguma forma, abrir uma passagem extradimensional que permita Tahuantinsumpay se manifestar em nosso mundo. A única pessoa capaz de detê-lo chama-se Munco Ramírez, cujo pai, já falecido, fazia parte de uma seita secreta responsável por impedir o retorno da malévola entidade pré-colombiana. Por incrível que pareça, não contei o filme todo, tá? Tudo aqui tem desdobramento. À medida que o longa-metragem avança, outros personagens são inseridos na trama e cada um deles guarda um segredo. Como você pôde notar, a história é bem mais rica, mais elaborada do que estamos acostumados a ver em filmes slashers, sobretudo os norte-americanos. Quem dirige Skull é o Armando Fonseca e o Capel Furman, dois caras que desde sempre estiveram envolvidos com o cinema fantástico, sobretudo o Capel, que possui uma extensa filmografia trabalhando com efeitos visuais. Os dois cineastas, mais o Rafael Borg, apresentam um reality show no canal Sci-Fi chamado Cinelab Aprendiz, onde eles ensinam a fazer cinema de guerrilha, criar efeitos com poucos recursos. Eles são tipo MacGyver, sabe? Você dá um clipe de papel e um palito de fósforo e os caras fazem uma puta bomba. É mais ou menos isso. Ou seja, eles já estão acostumados a trabalhar com a corda no pescoço, com um orçamento apertado. E isso é notório em Skull. Graças à sua expertise, o Armando e o Capel conseguiram dar um alto valor de produção ao seu longa-metragem. O DNA da dupla, ou melhor, do trio, porque o Borg estava lá com eles, é um dos produtores, está impregnado em cada sequência, principalmente nos trechos em que o personagem Skull aparece. O resultado dessas cenas, que envolvem efeitos práticos, não fica devendo a nenhuma produção gringa do gênero. Embora acerte o passo no quesito técnica, a obra escorrega em outras áreas. Algumas atuações soam ora exageradas, ora artificiais, e não só quando há diálogos, tá? Quando esse ou aquele ator está de boca fechada, isso também é perceptível, porque a linguagem corporal do sujeito denuncia que ele não tem lá muita experiência com a atuação. O roteiro é outro problema. Muita informação para apenas 90 minutos de filme. Algumas situações se desenrolam de maneira apressada. Muita coisa ali dava um caldo mais grosso e provavelmente precisou ser descartada por questões orçamentárias. A história do deus pré-colombiano, por exemplo, merecia mais espaço. Se esse fosse um slasher convencional, com um assassino que sofreu traumas na
na infância e agora quer descontar sua fúria na sociedade, os pormenores não me interessariam tanto, mas estamos falando de Tahawan Chinsumpai, uma entidade poderosa, centenária, quiçá milenar, que é invocada através de um ritual místico sangrento. Claro que eu quero saber mais sobre esse personagem e lamento muito por sua mitologia ter sido tão pouco explorada. Tomara que no futuro próximo o Capel e o Armando consigam contar essa história com todos os detalhes que ela merece. Numa outra mídia, de repente, em quadrinhos ou numa série de TV, quem sabe. No entanto, todas essas derrapadas que eu citei aqui não arranham muito o brilho de Skull, a Máscara de Anhangá, um longa-metragem realizado com muito entusiasmo, de maneira criativa, diferente de tudo que a gente está acostumado a ver em nosso cinema. Fique de olho nesses caras, tá? Se os cineastas conseguiram entregar esse resultado incrível trabalhando com uma merreca, imagine o que eles serão capazes de fazer quando um orçamento gordo, farto, cair nas mãos deles. Torço para que isso aconteça o mais rápido possível. Por conta desse filme de terror que a gente está vivendo em 2020 e que ainda não tem data para acabar, Skull teve o seu lançamento comercial prejudicado, comprometido, não só aqui no Brasil, como também em outros países. A Raven Banner ficou encarregada da distribuição do longa no exterior. Porém, eu tenho uma notícia muito boa para você que acompanha o meu canal. A partir de amanhã, 31 de julho, até o dia 2 de agosto, você vai poder assistir a Máscara de Anhangá gratuitamente na internet através da Darkflix, um canal de streaming muito legal dedicado a cinema fantástico. Skull foi escolhido como o filme de encerramento do 16º Fantaspoa, o festival de cinema fantástico mais importante da América Latina, que este ano está rolando online graças a uma parceria com a Darkflix. O link para assistir Skull de graça, 0800 na faixa, está na descrição. Ao clicar, você vai ser direcionado para o site da Darkflix. Lá você preenche um rápido cadastro e pronto. Atenha-se para o fato que o filme vai estar disponível a partir de amanhã, 31 de julho, e somente até o dia 2 de agosto de 2020. No entanto, uma vez que você já fez o seu cadastro na Darkflix, vai poder também assistir aos outros longas-metragens do 16º Fantaspoa. Legal, né? Muito bem. Obrigado por sua audiência. Lembre-se do like maroto e compartilhar o vídeo com seus amigos através das redes sociais. Aproveita e me segue por lá também, para você ficar por dentro das novidades. Tchau e até a próxima!